Ai, Senhor. Vamos lá. Eu adoro quando as pessoas dão pra gente pautas prontas, né? You gotta whistle, gotta roll, you gotta scream, you gotta stomp, you gotta shout your lungs out. Oi, gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, também deixa o seu like, também me segue lá no Instagram, porque por lá a gente pode conversar melhor. E também aqui na descrição do vídeo tem um link para um grupo do WhatsApp, onde a gente faz acolhimentos e a gente se ajuda e a gente fica junto. Então é só clicar no link que você vai fazer parte dessa família tão linda. Então bora pro vídeo. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui. Hoje, assim que eu acordei, eu comecei a receber um monte de mensagens de várias pessoas perguntando: Drill, você viu o vídeo da Coisinha Valadão? Você viu isso aqui que a Coisinha Valadão falou? Não sei o que da Coisinha Valadão? E assim, a Coisinha Valadão, ela sempre fala umas coisas, né? Já tem há muito tempo que ela fala umas coisas bem preconceituosas e homofóbicas e tudo mais. E eu nunca me manifestei, me pronunciei, nunca falei nada em relação ao discurso dela, que é um discurso de ódio. Mas é um discurso de ódio totalmente floreado e totalmente camuflado na palavra de Deus. E dessa vez o discurso dela, além das questões de sexualidade, foi também em relação ao HIV e AIDS. E aí por isso que a galera começou a me mandar várias mensagens e tal, perguntando se eu tinha visto. E aí eu fui ver o tal vídeo. E aí eu fiquei assim... Ao mesmo tempo que eu fiquei chocado, eu não fiquei chocado, sabe? É muito doido esse sentimento, assim, porque não dá pra se esperar menos. Eu acho que é isso. Eu poderia fazer esse vídeo falando várias coisas que eu penso em relação à Coisinha Valadão e o que eu penso em relação ao discurso dela, que é totalmente pautado ali em relação à religião dela e ao Deus que ela acredita. Mas eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, diferente de você, Coisinha Valadão, eu não vou disseminar ódio, tá? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo pra passar informações, pra quem sabe você, de repente, assista esse vídeo e você possa aprender alguma coisinha e desconstruir, né? E de repente, entender o que de fato é um discurso de um cristão, que tá bem longe, bem diferente do discurso que você prega. O que ela fala ou o que ela deixa de falar não faz diferença alguma na minha vida, assim. Eu tô mesmo, assim, cagando pra isso, porque eu tô totalmente resolvido com as minhas questões, né? Tanto da sexualidade, como as questões do meu diagnóstico de HIV positivo, como as minhas questões com Deus. Então, assim, os papos que eu tenho com o meu Deus, que eu acredito, assim, são papos incríveis, maravilhosos. Então, assim, eu e ele, a gente tá super bem resolvido, tá bom? Então, assim, não preciso que você venha me falar nada não, nem cagar regra não, porque eu e ele, a gente tá assim, ó, super entrosado, resolvido, tá tudo certo, não tem nada dessas coisas não. E o que me deixa mais triste num discurso como esse que ela deu, que eu vou citar algumas coisas aqui do que ela disse, é porque, assim, a gente tem todo um trabalho de desconstrução, né? Todo um trabalho de acolhimento a essas pessoas que de repente recebem seu diagnóstico de HIV e entram numa depressão e começam a ter pensamentos suicidas, começam a achar que de fato a vida delas acabou e que elas estão condenadas à morte e que elas são pecadoras e que elas são culpadas, enfim, diversos sentimentos que eu, inclusive, senti e passei, então eu posso falar com propriedade. Tudo isso a pessoa sente e a pessoa passa por um processo de luto e de entendimento. E aí eu digo pessoas que falam sobre essas questões de sexualidade, questões da sorologia, que fala publicamente, né? Desde que eu tornei isso público ano passado e soltei o primeiro vídeo, eu tenho feito esse trabalho de acolhimento dessas pessoas. E esse acolhimento, ele é um trabalho bem árduo, assim, que eu acredito que deveria ser um trabalho de todos nós enquanto humanos, né? Que é acolher o outro. E aí quando a gente fala de um cristão, eu acho que isso ainda fica mais em evidência, né? Tipo assim, qual seria o trabalho de um cristão, né? Seria acolher as pessoas, né? Levar palavras boas, palavras de conforto, e não o contrário disso, né? Porque aí vai totalmente contra tudo que a palavra prega, né? E tudo que Cristo deixou para todos nós, não é mesmo? Para quem acredita em Cristo, claro.
Então é um trabalho que vem sendo feito, né, por vários ativistas, por todos que trabalham em relação à causa do HIV e AIDS durante aí quase 40 anos. É um trabalho de levar informação, de derrubar estigmas, de quebrar tabus. Então é como se a gente estivesse varrendo ali toda uma sujeira e botando numa pá ali, né, e a gente tá vendo algumas pequenas mudanças, mas a gente consegue enxergar essas mudanças e tal. E aí vem uma pessoa com uma coisinha baladão, o que ela faz? Ela chuta a pá, entendeu? Ela chuta a pá e vai assim, ó, vai todo o lixo de novo. E eu falo isso porque ela não é qualquer pessoa, ela tem um engajamento, ela tem um público, né? Ela tem um alcance, então assim, ela é uma formadora de opinião e aí que o bicho pega, porque ela, enquanto formadora de opinião que fala com tanta gente, levar um tipo de discurso desse é um desserviço, assim, tão gigante e pra mim, assim, chega a ser criminoso, sabe? Isso é criminoso, porque ela não tem a noção, ou tem a noção, sabe? Do que isso pode causar em alguém, sabe? Do que isso é capaz de fazer com que alguém que de repente tá ali num momento tão ruim e numa depressão e num sentimento de culpa, e de repente a pessoa escuta algo assim, a pessoa se afunda mais ainda nesse sentimento. E a gente está agora, né, no Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre as questões, fica em evidência a questão da depressão, né, questões de suicídio e tudo mais. Então, assim, eu acho que pessoas como ela, que têm um alcance tão grande, né, deveriam chegar com um discurso completamente diferente e deveria falar com essas pessoas que estão passando por problemas assim de uma forma acolhedora, né, e não de uma forma opressora, onde só se deposita a culpa na pessoa. Então, nessa entrevista dela, ela fala diversas coisas, como, por exemplo, que a relação homoafetiva, né, a homossexualidade não é algo normal. Então, aí já começa aí, né? Tipo, não é algo normal. Então, você imagina uma pessoa que, de repente, tá com questões em relação à sua sexualidade e tudo mais, aí ela escuta algo assim, aí ela vai pensar o quê? Que ela, de fato, é uma pessoa anormal, né? Que ela tem uma anormalidade ali, que é uma questão, como já pregaram muito por aí, uma questão psicológica, talvez, uma questão, uma doença e de repente precisa, né, de uma cura, enfim, a gente entra em várias questões, né? Então ela já começa o discurso aí bem errado. E aí depois ela segue dizendo que todas as escolhas, né, o livre-arbítrio das pessoas leva as pessoas a terem escolhas, e essas escolhas elas têm suas consequências. E se essas pessoas fazem escolhas que são distorcidas do que tem que ser, essas pessoas elas vão arcar com essas consequências, porque elas estarão pecando, e a consequência do pecado é a morte. Pesado. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Ou seja, esse Deus que ela acredita é um Deus que condena, é um Deus que mata todas as pessoas que pecam. Aí depois ela diz, podemos ver aí, por exemplo, a AIDS. A AIDS nada mais é do que um castigo a essas pessoas que fizeram esse tipo de escolha, que tiveram esta opção, né? Ela usa a palavra opção, ela frisa bem opção, assim, pra deixar bem claro que não é orientação, é opção. E aí isso é tão assustador, assim, porque parece que a gente tá vivendo lá os anos 80, que eu nem vivi, mas, né, que a gente sabe como foi toda a questão da epidemia da AIDS e todo o discurso que era usado, né, em relação às populações que começaram a ser mais atingidas, que era a peste gate, que era o câncer gate, que era um castigo divino. E aí parece que a gente volta nisso, né? Parece que a gente volta em pleno século XXI, assim, a gente tá em 2020, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá, sabe? E aí, enfim. E aí ela reforça esse estigma e esse discurso de que o HIV, a AIDS, é de fato um problema da homossexualidade. E aí que eu trago pra você, coisinha baladão, alguns dados para que a gente possa pensar sobre eles.
Então, coisinha Valadão, segundo a UNAIDS, uma pesquisa da UNAIDS, eu não sei se você sabe o que é UNAIDS, mas é só você jogar no Google que você vai descobrir. Mas segundo a UNAIDS, de 2007 a 2019, 57,74% dos brasileiros que foram infectados pelo HIV são heterossexuais. E aí? Como é que você me explica isso aí, hein? Então é tão arcaico, é tão ultrapassado, é tão cafona. É tão cafona você ainda usar esse discurso e falar que é algo da homossexualidade, que é uma doença dos viados, que é, sabe, gente, isso já deu, esse discurso já era, sabe, isso aí já caiu por terra, sabe, eu já falei milhões de vezes sobre isso aqui no canal e vários outros influenciadores aí já falaram sobre, a gente já viu matéria sobre, já tá todo mundo cansado e careca de saber e careca de ter informações em relação a isso. Sabe, não é possível que a gente, em pleno 2020, em pleno século XX, a gente ainda tá discutindo esse tipo de coisa. E aí, pra encerrar o discurso dela, ela ainda diz, pra fechar assim com chave de ouro, né? Ela ainda diz que o sexo mais seguro, que o único sexo seguro é a aliança do casamento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando que não existe mais essa expressão, pra começar, tá? Então já vou começar te corrigindo aí. Não existe mais essa expressão de sexo seguro, tá? É sexo mais seguro, porque não existe nenhum tipo de sexo que seja 100% seguro, tá bom? Só pra gente já não errar mais nesse tipo de discurso. E aí, sabe, eu fico pensando assim, o quanto isso é perigoso, o quanto isso é criminoso, como eu disse no início, sabe? Ela fala algo desse tipo, assim, que o único sexo seguro é a aliança do casamento. E a gente vê aí tantas mulheres sendo infectadas, não só com HIV, mas com diversas outras ISTs, né? Justamente pelos seus parceiros terem relações extraconjugais, não é mesmo? E aí a gente vê tantos casos, né, de mulheres sendo violentadas sexualmente, estupradas, e aí são infectadas pelo HIV ou por outras ISTs. E então, assim, são tantas questões, né, que afetam muito as mulheres, inclusive, né, uma mulher como você, coisinha Valadão. E aí você me vem e me fala algo assim, isso é tão perigoso. Isso é tão perigoso, sabe? Tantas mulheres que não conseguem negociar o uso do preservativo com seu parceiro. E aí, por esse motivo, elas acabam sendo infectadas. Então, você falar algo assim é fazer com que essas mulheres, né, esses casamentos, esses casais, né, eles passem a pensar que estão totalmente seguros porque são casados e que aí não precisam se prevenir de forma alguma, nem se testar, nem fazer os seus exames, nem nada. Né, porque eles estão seguros pela aliança do matrimônio. E aí a gente continua disseminando vírus e ISTs por aí, né? Olha só o perigo do que você está fazendo. Então eu quis fazer esse vídeo para deixar vocês com o coração mais tranquilos e em paz. Se de repente você está assistindo esse vídeo e foi diagnosticado recentemente, ou se você já vive com seu diagnóstico, mas está passando por algum processo de entendimento, um processo aí do luto, um processo de aceitação dessa nova condição e de tirar as culpas, né? De tirar esse peso todo de você. Então entenda que você não é um condenado à morte, tá? E que o seu Deus, que eu acredito que seja um Deus bem diferente do dela, o seu Deus que você acredita, ou a sua deusa que você acredita, ou é a natureza, ou uma energia, ou seja o que for, essa força maior que você acredita, essa força maior conhece seu coração. Ela conhece quem você é, ela conhece a sua história. E ela não vai te condenar à morte, te castigar com a morte, mas de forma alguma, tá? Então, assim, tudo vai ficar bem, tá? A gente tá aí repleto de vírus e bactérias e coisas o tempo todo, durante toda a nossa existência nesse planeta. E tá todo mundo sujeito a qualquer tipo de infecção. E o HIV é só mais uma delas. Então eu acho que o mais importante é a gente lembrar sempre do principal mandamento que foi deixado pra gente, que é amar o próximo como a ti mesmo. Acho que se cada um fizesse isso, né, e se cada um cuidasse da sua vida e cuidasse da sua sorologia, das suas infecções, das suas questões, eu acho que tudo seria
muito mais incrível, né? E aí a gente de fato viveria num grande paraíso, não é verdade? E eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse nesse exato momento, ele seria morto novamente por essas mesmas pessoas. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal e também compartilha com todo mundo que de repente você acha que precisa assistir algo assim, se informar mais e de repente se desconstruir de algumas questões. E até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau!